Professores, estão passando bem? Graças a Deus, amém, Sama. Hoje, a flor do sangueiro. Ao belo e a flor do sangueiro. Mas hoje é um dia especial para o nosso país. É o dia 7 de setembro. Meixo Sama diz que não há dia mais importante para o mundo espiritual de um país do que o dia da sua independência. Então, nosso culto mensal de agradecimento cair exatamente no dia da independência do Brasil é algo muito especial. Por que Meixo Sama diz que essa é uma data para qualquer nação importante? Porque o dia da independência é o dia em que cada povo assume a responsabilidade sobre a sua própria vida. Ele decide que caminho quer seguir para a construção da sua nação. Então, o dia de hoje, espiritualmente, é o dia do nascimento do Brasil como nação, como país. E nós, como brasileiros, precisamos sentir orgulho e pensar sobre que nação nós estamos construindo. Um país independente, que talvez nenhum de nós consiga imaginar, eu mesmo tenho muita dificuldade, porque nunca vivi num país que não fosse independente. Parece que não é nada demais, mas é algo extremamente importante. Por quê? Nós decidimos a maneira como nós desejamos viver. Isso é que é um país independente. E espiritualmente isso quer dizer o quê? Que cada um de nós pode construir o seu próprio paraíso. Porque numa ditadura ou num país colonizado, a gente faz o que os outros mandam. Por isso, hoje é um dia para agradecer, porque os nossos antepassados, em 1822, conseguiram esse feito. E se pensarmos bem, muitos brasileiros pereceram no período de 10 anos para que essa independência se consumasse. Não foi no dia 7 de setembro, começou no dia 7 de setembro de 1822 e só foi concluir em 1833. 11 anos de luta, de morte, para conseguir concretizar e consolidar a independência. Então, se hoje nós podemos viver em nossas casas, criar nossos filhos, é graças a esses antepassados, que hoje nós chamamos de heróis do país, mas que deram, muitos deles, inclusive no Maranhão, deram sua vida para que nós hoje pudéssemos viver do jeito que nós desejamos. Então, sendo hoje o dia do culto mensal de agradecimento, é um dia em que nós precisamos pensar profundamente a responsabilidade que cada um de nós tem na construção do nosso país. Muitas vezes nós olhamos para os países do exterior, chamados países do primeiro mundo, e ficamos de certa forma invejando. Mas não é para invejar. Porque a decisão do que nós vamos fazer e que país o Brasil vai se tornar está na mão de cada um de nós. Se existem países na Europa, na América, mesmo no Oriente, que podem ser considerados países desenvolvidos, de primeiro mundo, a gente só não é do primeiro mundo se não quiser. Para nós messiânicos, nós entendemos o quê? Que país do primeiro mundo ainda não existe, porque o paraíso não está concretizado. O verdadeiro país do primeiro mundo é aquele em que há saúde, prosperidade e paz. Se existir esse país, esse é o paraíso.
Então, para nós messiânicos, nós temos o nosso Hikari, nós temos os ensinamentos de Meishu Sama, temos a agricultura natural e alimentação saudável e o belo como a base para a construção desse mundo. E aí eu pergunto aos senhores, o que cada um de nós está fazendo dentro dessas 3 colunas que está permitindo que o nosso país se torne um paraíso? Então hoje estamos reunidos para o culto mensal de agradecimento. É o dia em que nós nos viramos para Deus e refletimos sobre todas as bênçãos, proteções e graças que Ele nos concede. Aqui representado através das oferendas que foram colhidas, de forma natural, sem nenhum fertilizante defensivo, nenhum adubo químico, todo pela força da natureza e que gera saúde. Também, hoje em especial, como é o culto do belo, representado aqui através das flores oferecidas através da Ikebana e a Meishu Sama. Então, eu pergunto aos senhores, estamos reunidos hoje para quê? Para refletir sobre isso e também relatar a Deus e a Meishu Sama e pedir a participação deles em nossas vidas. Gostaria então que os senhores lembrassem, não há dia mais especial para o nosso país do que o dia de hoje. E é um dia que precisa ser comemorado. Como já faz muitos anos que nos tornamos independentes, talvez não saibamos medir o tamanho de que isso vale. Somente aqueles que não têm liberdade para se expressar, para construir a sua vida, é que sabem a diferença. Então, hoje é o culto mensal de agradecimento, porque nós vivemos num país livre, em que as pessoas têm direitos, e isso só é possível num país que é independente. Então, esse é o primeiro motivo de estarmos reunidos aqui hoje. Mas antes, só um aqui. Teve um só, né? Não, então. Mas antes eu gostaria de fazer alguns comunicados. No dia 26 de setembro, nós vamos fazer uma grande reunião de Jorei, das 14 às 18 horas, aqui na igreja. Pela orientação do nosso presidente, nós já temos hoje, todos os Jorei Center, uma vez na semana, estão realizando as reuniões de Jorei, as grandes reuniões de Jorei. E as igrejas também vão passar a ter um dia no mês para realizar. Certo? Então, no nosso caso, vai ser dia 26 de setembro, de 14 às 18 horas. No dia 28 de setembro, como parte da comemoração pelo mês em que a gente celebra o Belo, nós vamos ter aqui na nossa igreja, às 17 horas, a apresentação da camerata da Universidade Federal do Maranhão. É uma camerata que vai vir tocar, aqui, música clássica, a partir das 17 horas com a entrada franca. Então, quem desejar, é dia 28 de setembro, no sábado, a partir das 17 horas. E também hoje, devido ao culto, os senhores viram lá na entrada, nós temos pinturas, quadros pintados por membro aqui da nossa igreja, além das ikebanas que estão espalhadas por toda a igreja. Por favor, não saiam sem apreciar. Por quê? Esse é o mês do Belo. Em todas as igrejas messiânicas, além de teve o coral, reinauguração do coral. Mas hoje eles se apresentaram, inclusive, com membros de Caxias, de Codó, de outras unidades do interior. Então, parabéns, pelo trabalho. Então, nós tivemos música, pintura, ikebana, Então, por favor, vamos apreciar. E como mais um belo que chegou, nós recebemos nessa quarta-feira o estagiário da igreja, Luiz Eduardo do Vale Paz, que é da quarta turma de formação sacerdotal da agricultura natural. Por favor, Luiz. O Luiz é baiano,
vai ficar aqui até setembro do ano que vem, em estágio preparatório, né, como formação da carreira dele. Ele ainda vai para o Japão, mas está aqui para a gente ajudar ele na formação dele. Então, por favor, Luiz, se apresente. Boa noite a todos. Como foi falado, meu nome é Luiz Eduardo, eu nasci na Bahia. Conheci a igreja em 2010, tornei membro da igreja. Em 2017 eu entrei num seminário, fiquei na sede central 2 anos e no início desse ano, a partir de janeiro, eu fui para o Solo Sagrado, onde dediquei 8 meses na parte de agricultura natural e agora ganhei essa permissão, né, de dedicar um pouquinho na parte de difusão da igreja, né, aprender. E assim, vir para o Maranhão foi uma coisa que nunca tinha passado assim pela minha cabeça. Primeiro, por ser da Bahia, né? Normalmente a gente fica imaginando que por ser do Nordeste você nunca vai voltar, né? Você sempre vai no sentido contrário lá, né? Então, receber essa notícia para mim foi... Eu vejo como uma grande oportunidade, para mim é um grande presente de Mestre Sama, né? Porque assim, como eu tinha falado agora há pouco para o reverendo Trianon, o reverendo Massal sempre falava muito, né, das experiências aqui do Maranhão, da igreja, né, em São Luís. Então, todo encontro que a gente tinha com ele contava uma experiência, ele falava, não, São Luís é um lugar de viver milagre, de viver experiência. Então, é com esse sentimento, né, como uma folha de papel em branco, que eu vim aqui, a fim de poder viver essas experiências também através do Jorei e dessas práticas, né. Desde já agradeço o carinho com que foi recebido, né, pelo reverendo Trianon, toda a equipe, todos os ministros, todos, né. Então até setembro ano que vem vamos estar juntos aí dedicando. Obrigado. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Bom, seja bem-vindo. Tá vendo? Reverendo Marçal vive falando da gente. Ele disse que está com saudade. Eu falei, mas é bom ficar com mais, né? Bom, no mês que vem, né, devido às minhas atribuições como responsável da região Nordeste 1 e 2, o presidente Rezende vai visitar a região Nordeste 2, que é o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E eu vou precisar acompanhá-lo. Então, o reverendo Dario, nosso responsável da região, vai vir para realizar o culto aqui. Vai ficar do dia 9 até o dia 13. Então, por favor, eu não vou estar aqui, né? Então, queria que os senhores me representassem, recebendo a ele, né? Por favor. Posso contar com os senhores? Então, o reverendo Dario vai estar aqui e também vai orientar qual o nosso procedimento, a nossa preparação para receber o presidente em novembro. Em novembro desse ano, né, ainda não tem a data definida, o presidente, o reverendo Rezende, vem passar 5 dias aqui com a gente, né? E esse mês ele nos deu uma orientação maravilhosa sobre o belo. Ele falou assim, o belo é uma coluna da salvação muito importante, porque ela eleva o homem sem o homem perceber, com alegria. Ele até diz que as pessoas que não gostam de religião, ao ver o belo, né, quadros, música e própria ikebana, vão se purificando e sendo elevados e mudam o seu pensamento em relação a Deus. Por isso que o Solo Sagrado de Hakone, de Kyoto e de Atami tem museus com obras de arte, para que as pessoas possam se deleitar e ser purificados. E aí ele perguntou para nós, vocês sabem qual é o verdadeiro belo que Meixo Sama está falando? Porque existe o belo que é artístico, que é apenas estético. E aí o Dr. Luiz Cosmo contou, né, da trajetória dele e a relação dele com o belo, com a igreja messiânica e posteriormente com o belo. Ele também falou que estava em busca de algo que ele nem sabia onde encontrar. E quando ele conheceu nossa religião, levaram logo ele no lugar mais belo da nossa igreja, que é o Solo Sagrado. Não é? É maravilhoso. O Solo Sagrado vai fazer 25 anos, ano que vem.
Então ele foi no solo sagrado e acredito que a vibração do solo sagrado é que tocou o coração dele e da família dele, e por isso que só em 2 meses ele tornou membro. Acho que todo frequentador que vai no solo sagrado, em Caxias mesmo, né? Mês passado, alguns frequentadores foram e já decidiram tornar membro, né? Foi igual ao Dr. Cosmo. Por quê? Lá no solo sagrado tem o Taká Mahará, quer dizer, onde Deus está numa vibração mais alta. Então, indo no solo sagrado, essa luz banha a nossa alma, nosso espírito primordial, e faz com que a gente sinta vontade de ser útil, de oferecer às pessoas a luz que a gente está recebendo. Então o Dr. Luiz Cosmo falou ali, né, nas palavras dele: deleitando-se com a arte, o homem purifica seu corpo e sua alma. É realmente uma dádiva divina. E ele completou: assim a minha vida foi ganhando sentido. Então, apesar do sucesso material, de ter construído uma família muito linda, faltava algo, né, doutor? E esse algo ele acabou encontrando aqui, através das práticas messiânicas e do belo. Então, o reverendo Rezende, nosso presidente, né, nos questionou: você sabe de que belo que Meixo Sama está falando? Porque belo, tem muitas coisas belas no mundo. Mas qual é essa que toca o coração do homem e transforma a sua vida? Aí ele disse: normalmente, esse belo, ele surge através do ensinamento do poema que Meixo Sama deixou, que é: a verdade é o caminho, o bem é a ação, o belo é o sentimento. Ele fala que o sentimento de querer desejar a felicidade do outro, de fazer o outro feliz, é que deixa surgir o verdadeiro belo. E que o belo falso, aquele belo que é só aparente, ele surge do egoísmo do homem de querer se beneficiar, de ser apenas ele feliz. Então, na verdade, muitas vezes nós confundimos o belo que transforma a vida da pessoa e faz com que ela seja feliz, com o belo que tem um único objetivo de fazer feliz aquele que produz o belo. Parecem iguais, são irmãos gêmeos, mas dentro são diferentes. Mas como nós podemos perceber? E o reverendo Rezende falou: é simples. Tem um ensinamento em que Meixo Sama diz: existem 3 espíritos protetores do homem: o espírito primordial, o espírito guardião e o espírito secundário. O espírito primordial, Meixo Sama, nos seus ensinamentos, disse que a partir do momento da concepção, que a gente está lá no útero da nossa mãe, que o nosso pai botou a sementinha, que a gente começa a desenvolver, entre o espírito primordial, que é a alma do homem, a partícula divina. É Deus agindo dentro do homem. Quando nós nascemos, a partir do dia que nós nascemos, Meixo Sama afirma que um ancestral nosso, um antepassado, é escolhido dentre tantos para nos acompanhar e nos guiar, porque nós somos representantes de nossa família. Então esse antepassado vai tentar nos inspirar, nos proteger e conduzir no cumprimento da nossa missão. E a partir dos 2 anos de idade, entra o espírito secundário, que é aquele que muitas pessoas confundem com o espírito do mal, mas não é. Ele dá a malícia. Por exemplo, Meixo Sama cita que uma criança de 1 ano de idade não sabe a diferença entre o fogo. Ele vai botar a mão no fogo pela curiosidade, vai queimar. Daqui a alguns meses, quando ele recuperar, ele esquece que aquilo é fogo e vai botar a mão de novo. Por quê? Porque ele não tem um espírito secundário que ensina a ele que aquilo é perigoso. Mas alguém vai dizer: mas reverendo, mas o espírito secundário, ele também não faz a gente pensar coisas erradas? Faz o tempo todo.
Mas não tem como aniquilar ele, tirar ele, porque ele faz parte da existência do homem. E como que a gente faz? Meixo Sama diz que é simples. Basta fortalecer o espírito primordial. E como é que fortalece o espírito primordial? O próprio nome já diz, né? Um é primordial, é essencial, precisa existir, e o outro é secundário. Só que como bom egoísta que o secundário é, ele já quer logo sentar na janela e mandar. Ele quer tomar conta de tudo. Como ele é secundário, se o nosso espírito primordial estiver forte, ele não consegue dominar. Mas se o nosso espírito primordial estiver fraco, ele logo domina. E o nosso presidente estava explicando. O espírito secundário tem uma qualidade, ele é perseverante, ele jamais desiste. Mas tem uma característica também, ele sempre justifica. Eu só roubei porque ele também roubou. Eu nem ia roubar, mas como ele roubou, achei que eu podia. Ele não consegue pensar que roubar está errado. Ele simplesmente alega que outros já fazem isso, então eu não achei que havia mal. Já o nosso espírito primário, mesmo vendo outro roubar, ele não consegue roubar porque ele sabe que aquilo é errado. O espírito secundário sempre está procurando justificar o que faz e fazer com que os outros concordem com ele. Então é uma frase muito comum de quem se deixa dominar pelo espírito secundário falar assim: você não concorda comigo? Eu fiz tal coisa, mas foi por causa disso. Quem é o espírito primário jamais faz nada errado, por isso não precisa justificar. Então o nosso presidente estava explicando, quando nós fazemos as grandes reuniões de Jorei, quando nós levamos as pessoas ao solo sagrado, nós estamos fortalecendo o espírito primordial. E fortalecendo o espírito primordial, a pessoa não erra, mesmo sendo tentado a errar. O belo verdadeiro nasce desse espírito, de querer fazer a felicidade do outro e não deixar que o seu egoísmo, que se manifesta através do espírito secundário, domine a cena e justifique tudo. Dessa forma, é muito importante a gente perceber. Eu pensei, puxa, como que eu posso explicar para os membros essa orientação do reverendo? Ele falou uma coisa assim: tem gente que não percebe, que usa o óculos do secundário. Aí ele pega o óculos, aí bota. Ele está enxergando tudo escuro. Aí ele vai sair aqui no jardim, vai ver um cogumelo. Quem está enxergando com óculos do espírito secundário vai falar assim: olha, está vendo aquele cogumelo? Ele é bonito, né? Todo colorido, não é bonito? É bonito, é lindo. Mas ele é venenoso, não presta. Assim que o espírito secundário vê. Mas se for o espírito primário? Esse é clarinho, transparente, né? Vê a verdade. Ele vai olhar o mesmo cogumelo, mas como está usando o óculos da verdade, do espírito primordial, ele vai dizer assim: esse cogumelo, ele é venenoso, mas é tão bonito. Olha a diferença. O espírito secundário está vendo um cogumelo e o primário está vendo o mesmo. Mas os dois estão entendendo de forma diferente, porque o primário sempre vai tentar ver as coisas pelo lado positivo, né? O reverendo Rezende disse assim: sabe, é fácil identificar quando é que é o secundário que está no óculos, não é porque é escuro não, porque ele sempre vai dizer assim: isso aí está tudo errado, está todo mundo errado aqui, o único certo sou eu, não acha? Né? O primordial vai dizer assim: está todo mundo certo, eu que preciso mudar. Porque ele sempre coloca nele
o motivo da mudança para ele ser feliz. Por exemplo, o Dr. Luiz Cosmo falou aqui para nós que ele queria ir para São Paulo, comprar uma Brasília. Mas Brasília? Na época, né? Ele queria comprar uma Brasília e ir para São Paulo. Mas ele acabou tendo que ir para Recife, servir a Marinha. Não foi do jeito que ele queria. No início talvez ficou decepcionado, aí pensou, vou ficar na Marinha, vou me engajar. Mas a Marinha diz, não quero você não, pode ir embora. Aí ele pensou, talvez no início, jovem, deu errado, não tenho sorte. Mas hoje, passado tantos anos, 20 anos, né? Sendo juiz, ele pensou, ainda bem que eu não fui para São Paulo. Porque se fosse para São Paulo, não ia se formar em Direito, não ia fazer o concurso para juiz federal e não estaria aqui hoje feliz. Por quê? Se olhar com óculos do secundário, deu tudo errado, aí fica com raiva do mundo. Mas se olhar com óculos do primário, não, isso que deu errado não é errado, é Deus que está interferindo para que eu possa encontrar a minha felicidade. Então o verdadeiro belo, gente, nasce de quando a gente cultiva esse sentimento que nos liga a Deus e reconhece que por trás de todas as coisas está Deus. Então nosso presidente falou assim, ó, quem usa o óculos do espírito primário é sempre gentil, educado, pacífico, alegre e positivo e otimista. Quem é secundário jamais segue a lei da ordem, é sempre negativo, pessimista e enxerga em todos os lugares inimigos e adversários. E eu pergunto aos senhores, estamos no culto do belo. Nós desejamos transformar esse mundo num paraíso. E temos o nosso Ricari, a agricultura natural e o belo para que isso se torne realidade. Que óculos nós precisamos usar para que isso se torne realidade? Cada um precisa decidir. É o óculos do primordial ou do secundário? Então, senhores, procurem um oculista e comprem o seu óculos. Obrigado, bom mês para todos nós.